Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num relato bem direto, 480 dias em Brasília, do Sérgio Botton Barcelos. É uma visão de dentro, sabe? Um professor universitário que virou assessor parlamentar na presidência. Isso no terceiro governo Lula, ali entre 2023 e 2025. A gente vai usar trechos desse relato dele. É raro ter uma visão assim tão exposta dos bastidores do governo e da relação com o Congresso. O nosso objetivo aqui é tentar tirar as lições, os insights mais importantes dessa experiência. Vamos lá. Então, para começar, o Barcelos é professor da UFPB, já tinha tido alguma experiência antes no governo federal, e ele foi para Brasília com duas ideias na cabeça, né? Ajudar depois da eleição de 2022 e, ao mesmo tempo, atualizar a pesquisa dele sobre Estado, políticas públicas. Ele foi trabalhar lá na SRI, a Secretaria de Relações Institucionais, né, acompanhando a Câmara dos Deputados, focada em temas tipo agricultura, meio ambiente. Pois é, mas essa expectativa inicial de repente, conseguir fazer uma grande diferença, parece que não foi bem assim. Ele descreve umas tarefas tipo preencher sistemas como o tal do ICIAL. E chega a citar o David Graeber, falando de empregos de merda, sabe? Aquela sensação de fazer coisas que não parecem ter um propósito tão claro. Aí ele tentou focar em pautas com mais retorno social, mais visível. Entendo. E essa frustração parece que vai além das tarefas do dia a dia, né? Ele descreve um ambiente político bem complexo, um governo que se elegeu como frente ampla para barrar a extrema-direita, mas com uma dificuldade enorme de governar depois. Exatamente. O relato dele bate muito nessa tecla. A dificuldade de lidar com um Congresso bem conservador e a própria necessidade de montar o governo com gente de vários partidos, várias forças políticas. Isso criava, na visão dele, quase que uns governos paralelos ali dentro. Ele é bem crítico a essa busca pela governabilidade. Diz que pode virar um vício conciliatório. Vício conciliatório. Que seria o quê? Fazer tanta concessão que a agenda original se perde. É por aí. A crítica é essa, e ele estende isso para a cultura interna do governo também. Fala de uma tecnoburocracia. Gente muito focada em performance, em parecer que está fazendo, sabe? O parecer, não ser. Menos na substância das políticas. Isso, ele até menciona que tinha gente em cargos importantes com pouca ligação com a esquerda ou que até apoiaram o governo anterior. E um certo clima meio anti-intelectual, assim, que desvalorizava uma análise mais profunda, chegou a ouvir coisas tipo, isso aqui não é universidade. Nossa, complicado. E para entender esse ambiente, ele usa umas ferramentas da sociologia, o que é interessante. Pega a ideia de pequena burguesia, do Bourdieu, do Gessé Souza, para falar de alguns quadros técnicos e políticos, mesmo gente progressista, que talvez estivessem mais preocupada em manter o status, o poder simbólico, do que em mudar as coisas de fato. E ele fala de raça também, né? Fala. Introduz um conceito da Cida Bento, o Pacto Narcísico Branco. Ele usa isso para sugerir que, mesmo com ministérios como o da igualdade racial ou dos povos indígenas, a branquitude continuaria meio que dominando os espaços de decisão real. Diz que esses ministérios tinham um orçamento baixo, pouca influência de verdade. E ainda aponta uma concentração de poder em gente vinda do Sudeste, principalmente de São Paulo. Sim, tem essa observação também. Outro ponto que ele bate bastante é a relação com o Congresso, né? Como era na prática. Ele descreve como a Câmara funciona, o peso das bancadas, tipo a ruralista lá na Comissão de Agricultura, onde ele sentia que a pauta ambiental era vista mais como um entrave do que qualquer outra coisa. Pois é. E o mais surpreendente, talvez, é a crítica à própria base do governo. Ele conta que era difícil ver os deputados governistas presentes nas comissões para defender as pautas. Mas por quê? Qual era a justificativa? Segundo ele, os próprios deputados da base reclamavam. Diziam que se sentiam meio abandonados, sabe? Pela articulação do governo, lá da SRI, da Casa Civil. Então a crítica vai para dentro do próprio governo também. Falha na articulação. Exato. Ele critica diretamente o sistema que deveria fazer essa ponte, o CIAL, o ECIAL. Diz que estava enfraquecido. Falta de investimento, gente usando atalhos, descoordenação entre ministérios, liderança do governo, presidência. O cenário que ele pinta é de uma coisa meio desarticulada mesmo, baseada em achismos, cada um com sua agenda, uma articulação feita aos solavancos. E é nesse contexto todo que ele decide sair, né, em fevereiro de 2025.
A sensação que fica no relato é de uma desilusão grande, de que o governo não estava conseguindo entregar nem o que tinha prometido no plano, que ele já achava limitado, e que estava cedendo demais para o mercado, para o ajuste fiscal, para os acordos com o Centrão. É, ele dá exemplos concretos, a votação do BPC em 2024. Gente ligada ao bolsonarismo que continuou em cargos. Parece que ele ainda passou um tempo rápido na CGU e isso só reforçou a visão dele. A saída foi por falta de espaço para diálogo e por discordar do rumo mesmo. Bem, é um relato forte. Sem dúvida. E levanta questões bem importantes sobre os desafios de governar o Brasil hoje, né? Mostra essa tensão constante entre o que se promete na eleição, principalmente um programa progressista, e a realidade dura da máquina pública, do Congresso, das disputas de classe, de raça, de poder lá dentro. Fica aquela pergunta no ar, né? Até que ponto dá para fazer mudanças mais profundas dentro dessas estruturas tão consolidadas? Mesmo quando se diz que há vontade política. O Barcelos voltou para a vida acadêmica no Nordeste, mas deixou essa janela aberta para os bastidores de Brasília. Uma visão bem crua.